43. Deus vampiro mais forte. Capítulo 421. Filho de Ouro. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Ele se foi. Ele simplesmente se foi. Que diabos? Como isso é possível? Como aquele psicopata pode simplesmente desaparecer sem nem nos avisar? Um homem com uma túnica de mago pulava de raiva. Magicar. Acalme-se. Outra pessoa respondeu. Essa pessoa tinha o rosto coberto por uma máscara dourada. Um poder que irradiava dele, um poder que ainda não deveria pertencer a ninguém na Terra. Como ele consegue fazer isso? Eu também tenho uma bênção, e como é que não tenho poderes assim? Isso é tão injusto. Magicar continuou batendo os pés e andando de um lado para o outro. Magicar. Acalme-se. O homem da máscara dourada o lembrou novamente, pacientemente. No entanto, Magicar apenas bufou ao ouvir suas palavras. Não me diga para me acalmar. Não sou calma o suficiente para você? Talvez você devesse tentar ser morta e torturada inúmeras vezes. Talvez você devesse tentar ter sua alma esmagada por um maldito triturador. Talvez você devesse tentar lidar com aquele Deus sangrento desgraçado. Por que você não vem e me pede para me acalmar? O homem com a máscara dourada não respondeu à provocação. No entanto, a dúzia de homens ao seu redor agiram instantaneamente, suas auras se inflamando. Como ousa falar com o senhor dessa maneira? Magicar não pôde deixar de tremer diante da cena. Ele sabia que havia falado demais. Uma dor lancinante explodiu no centro de seu ser. As dezenas de auras surgiram como lâminas desembainhadas, nem um pouco incomodadas com isso. Mas o homem da máscara dourada levantou 2 dedos e, imediatamente, todos pararam. Chega, disse ele, com a voz suave e o poder absoluto. Magicar ainda está se recuperando. Sua mente está instável no momento. Sua alma está cheia de rachaduras. A poção de cura da alma que temos não é suficiente para curá-lo completamente. Mesmo um pequeno gatilho é suficiente para destruí-lo. O homem da máscara dourada falou com a mesma paciência de antes. Os 12 guerreiros que haviam emanado suas auras recuaram imediatamente, embora seus olhos ainda ardessem de desprezo por Magicar. O próprio Magicar agarrou o peito, ofegante, o rosto pálido como cinzas. A dor fantasmagórica da intenção assassina desencadeada ainda persistia, arranhando sua alma ferida como arame farpado. Sua raiva se transformou em um arrepio, sua rebeldia em um murmúrio desesperado. Não é justo. Não é justo, porra. Por que ele? Porque aquele desgraçado. Porque ele sempre leva melhor em tudo. O homem com a máscara dourada não respondeu mais a ele. Ele fez um sinal para um dos homens que estavam atrás dele, e o subordinado imediatamente caminhou à frente para acompanhar Magicar até um quarto luxuoso, um dos muitos cômodos da mansão onde estavam hospedados. Os outros jogadores ocupavam as outras salas da ala, todos resgatados recentemente da zona abissal em Lotera. Todos haviam saído do jogo e estavam descansando no mundo real. Naturalmente, a recuperação deles seria muito melhor dentro do jogo, mas suas almas estavam tão danificadas que não conseguia mais se conectar casualmente. Eles simplesmente não tinham outra escolha. Por mais 1 ou 2 meses, tiveram que permanecer no mundo real. Esta foi, sem dúvida, uma grande perda para as guildas Super-Tem, mas o homem com a máscara dourada permaneceu imperturbável. Depois que Magicar deixou o salão, ele se levantou lentamente e saiu. Meu senhor. Outro subordinado caminhou até ele, aguardando suas ordens. Faça com que a próxima leva de jogadores se conecte e os ajude. Em 2 semanas, eles devem estar entre os melhores do jogo. Usem todos os recursos necessários. A fronteira norte não pode ficar para trás. O homem da máscara dourada entrou então no carro que o guardava em frente à suntuosa mansão. Sentou-se, com modos e movimentos elegantes e aristocráticos. Estendeu a mão e a máscara dourada se soltou com um leve clique. O homem colocou-o cuidadosamente no assento ao seu lado. Pela primeira vez, seu rosto foi revelado, um rosto austero e aristocrático, imaculado pela idade, com feições perfeitas demais, simétricas demais para serem inteiramente humanas. Seus olhos, no entanto, traíam a verdade, íris de ouro derretido rodopiando como um sol vivo, opressivas em sua profundidade. Ele se recostou no assento de couro, exalando suavemente. Deus sangrento. Seus olhos dourados brilharam de raiva enquanto ele murmurava lentamente para si mesmo. Deus sangrento, você logo será punido. O carro se afastou dos portões da mansão,
em direção a outra mansão palaciana maior. Esta mansão ocupava a totalidade da ilha em que se encontravam, uma das muitas ilhas na cadeia de massas de terra fora de Quebec. Saudações, meu senhor. Saudações, escolhido. Saudações, jovem mestre. Um por um, todos os homens no prédio curvaram respeitosamente a cabeça quando o homem entrou. Ele não se preocupou mais em usar a máscara. Não que isso importasse. Ninguém ousou olhá-lo nos olhos. O homem caminhou diretamente até o grande salão da mansão e então perguntou: "O pai está?" Imediatamente, alguém correu e o acompanhou até os jardins da mansão, onde um velho estava sentado em uma pose meditativa, cercado por um silêncio mais profundo que qualquer tempestade. Nenhum pássaro ousava cantar. O próprio ar o envolvia, tremendo levemente com a pressão de sua aura. Seu corpo parecia frágil, a pele enrugada e pálida, mas no momento em que o olhar se demorava nele, era impossível não sentir o vasto oceano de poder envolto sob a casca da mortalidade. O homem de olhos dourados deu um passo à frente e curvou-se levemente, embora sua arrogância não estivesse escondida. "Pai." Os olhos fechados do velho se abriram apenas um pouco. Dois pontinhos de luz dourada ofuscante o fitaram, perfurando a carne, os ossos e a alma do filho. "Você tirou a máscara," disse ele suavemente, com a voz calma, mas carregada de um peso capaz de esmagar montanhas. "Não preciso disso aqui," respondeu o filho, endireitando-se. "Todos nesta ilha nos pertencem. Ninguém ousa respirar sem a sua permissão, pai." Deus vampiro mais forte. Capítulo 422, A Princesa do Sul e o Príncipe do Norte. Confiança. Os lábios do velho se curvaram em algo entre aprovação e desdém. Ou arrogância. "Diga-me, garoto, qual é o problema hoje?" As íris derretidas do jovem se inflamaram ainda mais, e seu tom de voz permaneceu firme. "Nenhum dos dois. É uma necessidade. É hora de você entrar no mundo das provações, pai. Não é prudente continuar no escuro." HMMM. O velho ergueu uma sobrancelha. "Você está me dando ordens agora." O jardim pareceu se aquietar com as palavras, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. A voz do velho não se elevara, mas cada sílaba pressionava o peito do jovem como o peso do oceano. O filho de olhos dourados não se mexeu. Seu maxilar se contraiu, mas sua postura permaneceu firme. "Não é uma ordem," disse ele, em voz baixa e firme. "Um aviso. O mundo está mudando mais rápido do que você previu. Se você esperar demais, outros tomarão o que deveria nos pertencer." Pela primeira vez, o olhar do velho se aguçou, os pontinhos dourados se expandindo como sóis em miniatura. Sua aura se espalhou em um pulso repentino, curvando a grama e fazendo a mansão inteira gemer como se suas fundações estivessem se esforçando. "Cuidado, garoto. Pense bem no que você quer dizer em seguida." O filho cerrou os punhos ao lado do corpo, com fogo derretido nos olhos, mas curvou a cabeça um pouco, com a voz respeitosa. "Por favor, conceda-me o direito de liderar nossa descida ao mundo das provações. Mesmo que seja apenas uma praga que esteja nos incomodando, eu ainda gostaria de ser meticuloso e garantir que tudo esteja sob controle." O velho permaneceu em silêncio. Um erro grave foi cometido recentemente, o que fez com que nossas forças sofressem um pequeno golpe. Eu, pessoalmente, gostaria que algo assim nunca mais acontecesse. Por favor, pai, conceda-me sua bênção." O filho caiu de joelhos, sem tirar os olhos do chão à sua frente. "Porque ninguém mais será tão implacável quanto eu. Outros hesitarão. Outros subestimarão. Eu não. Dê-me esta chance, pai, e eu garantirei que a ascensão do Deus do sangue termine antes de começar. Deixe-me limpar a vergonha do nosso erro." A aura do velho pressionou com mais força por um longo e sufocante momento. "Muito bem," disse ele finalmente, com a voz trovejante. "Você pode descer. Mas ouça-me, garoto. Se falhar, não voltará rastejando até mim em busca de abrigo. Não reconhecerei um filho que me decepcione." Os lábios do homem ajoelhado se curvaram em um sorriso afiado e faminto. "Eu não falharei, pai. Eu erradicarei essa praga e recuperarei tudo que é nosso." O velho fechou os olhos mais uma vez, retornando à sua postura meditativa. O filho curvou-se profundamente antes de se levantar com os passos seguros de um predador solto e se retirar. Assim que saiu do jardim, muitos homens imediatamente chegaram ao seu comando. "Tragam todos da equipe principal para cá. Vamos nos teletransportar para o mundo de testes a partir de amanhã. Não tolerarei erros." "Ao seu comando, jovem senhor," disse um deles,
curvando-se até que sua testa quase tocasse o chão de mármore. Os demais repetiram as mesmas palavras. No dia seguinte, o sistema de teletransporte brilhou com fogo dourado, espalhando luz pelo pátio de mármore do Templo do Sol flamejante. Peregrinos e jogadores pararam imediatamente, protegendo os olhos enquanto o ar cintilava com o calor. Do círculo radiante surgiu um grupo de figuras. Todos vestiam roupas de novato, mas ainda assim irradiavam auras poderosas que não deveriam pertencer a um novato. Os guardas do templo se enrijeceram, apertando suas alabardas com mais força, enquanto os sacerdotes do fogo solar se entreolhavam nervosamente. O líder do grupo, um jovem com olhos de ouro derretido e uma máscara dourada, olhou para a imponente efígie do deus do fogo solar que pairava sobre os portões do templo. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, cortante e frio. Então este é o império mais forte do continente da luz? Os jogadores reunidos murmuravam e sussurravam. Não sabiam quem era aquele grupo, mas uma coisa era clara: algo catastrófico acabara de adentrar o coração do Império Solar de Fogo. Mas parecia que o choque ainda não tinha passado. Poucos minutos depois da chegada do primeiro grupo, outro grupo chegou ao mesmo local. A única diferença era que, desta vez, a líder do grupo era uma jovem que usava um tipo diferente de máscara. Era uma máscara mais simples, com apenas metade do rosto coberto, mas mesmo isso era suficiente para exibir sua beleza inconfundível. No entanto, ninguém estava prestando atenção à sua beleza. Isso se devia à intensa aura assassina que emanava dela. O homem de máscara dourada virou a cabeça em sua direção, com íris derretidas brilhando levemente atrás da máscara. Então, Viola, você também não resistiu a descer? HMPH. Por que eu deveria ficar sentada como uma idiota quando algo tão interessante está acontecendo na minha frente? Os olhos de Viola brilharam por trás da meia máscara. O homem da máscara dourada riu baixinho. Interessante mesmo. Mas preciso te avisar, não espere que eu seja educado se nossos caminhos se cruzarem. Viola bufou. Michael. Eu é que deveria dizer isso. Nós, do Sul, não temos o hábito de recuar numa briga, não importa o que aconteça. No momento em que os dois conversavam, outro grupo chegou imediatamente. Desta vez, porém, a pessoa na liderança não se deu ao trabalho de usar máscara. Ei, olha quem temos aqui, a princesa do sul e o príncipe do norte. O que vocês estão fazendo fora dos seus castelinhos? Tanto Viola quanto Michael encararam um homem que se vestia extravagantemente, apesar de ele também ser um novato. Havia uma opção durante o primeiro login para selecionar e comprar um conjunto diferente de roupas, mas ninguém costumava optar por isso, pois era um dreno de ouro e apenas por vaidade, sem qualquer utilidade real. No entanto, essa pessoa claramente não se importava com essas coisas. Ela pagou pelo conjunto de vaidade e até o exibiu abertamente na frente de todos. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 423. Vamos ver quem ri por último. O recém-chegado abriu os braços como se estivesse se apresentando a todo o pátio, seu manto carmesim e dourado arrastando-se atrás dele como chamas. Seus cabelos brilhavam escarlates sob a luz do templo, e um sorriso arrogante se estendia por seu rosto. Reinhard. A voz de Michael era monótona, os olhos derretidos se estreitando por trás da máscara dourada. TCH. Esse desgraçado também está aqui. Viola fez uma careta. O sorriso de Reinhard só aumentou com a reação deles, seus dentes brilhando brancos contra o brilho flamejante de seus cabelos. Ele fez uma reverência irônica, as abas de seu casaco esvoaçando dramaticamente. Ah, que recepção calorosa dos meus queridos amigos. Estou tocado. De verdade. Os olhos de Michel brilharam perigosamente por trás da máscara. Seu tom era de aço frio. Não nos chame assim. Ah, qual é? Reinhard se endireitou, cruzando as mãos atrás da cabeça num gesto deliberadamente descuidado. Todos nós carregamos o mesmo peso do mundo, não é? Norte, sul, oeste. Que reencontro adorável. Só falta o leste. Será que ele também vai aparecer? Seu olhar se moveu com conhecimento de causa, penetrante apesar do sorriso fácil. Viola zombou. Continue falando, Reinhard. Vamos ver se essa sua boca linda continua sorrindo quando eu a xingar. Reinhard riu novamente, despreocupado, inclinando a cabeça para que a luz do sol refletisse em seus cabelos escarlates como fogo. Me amaldiçoar? A quê? No templo deles? Ele gesticulou casualmente para a imponente efígie do deus do fogo solar, cuja sombra se espalhava pelo pátio. Cuidado, querida Viola.
Cuidado com o que diz. Você não quer acabar na prisão logo no primeiro dia, quer? Enquanto os três conversavam, o sistema de teletransporte se iluminou novamente. Desta vez, um novo grupo de pessoas chegou, e todos usavam máscaras. Não havia um líder claro entre eles, e o grupo se dispersou silenciosamente assim que chegaram. Devem ser aqueles chineses de merda. Eles nunca cooperam com ninguém. Me faz pensar por que os incluímos no nosso grupinho. Reinhard cuspiu. Os olhos derretidos de Michael se estreitaram um pouco. Seu rosto mascarado se inclinou apenas o suficiente para observar as figuras que se dispersavam. Nenhum deles sequer olhou para Michael, Viola ou Reinhard. Eles se misturaram à multidão como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Eles não precisam cooperar, disse Michael finalmente. Embora sejamos aliados, não temos a mesma lealdade. Reinhard zombou, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. TCH. Sempre tão misteriosos, sempre tão hipócritas. Se quer saber, são cobras esperando para nos morder no segundo em que virarmos as costas. Um dia, todo esse ato silencioso vai me irritar o suficiente para que eu experimente. Viola interrompeu bruscamente, estreitando os olhos prateados. Você nem verá seu próprio sangue antes que cortem sua garganta. Pela primeira vez, o sorriso de Reinhard vacilou, ainda que apenas por um instante. Ele se recostou com uma risada irônica, espreguiçando-se como se não estivesse preocupado. Tudo bem, princesa. Não vou mais falar mal deles. Ei, eu sou totalmente a favor deles. Adoro comida chinesa no café da manhã, almoço e jantar, e não estou falando de comida. Os homens ao redor riram do comentário vulgar, e os sacerdotes do fogo solar nos portões do templo finalmente se adiantaram, erguendo as vozes em advertência. Estrangeiros. Este é um solo sagrado. Deixem suas brigas do lado de fora do templo, ou a ira do Deus do fogo solar cairá sobre todos vocês. Nem Michael nem Viola permaneceram por ali. Junto com suas equipes, eles deixaram o templo em silêncio. A máscara dourada de Michel brilhou uma vez antes que ele se virasse, e sua equipe seguiu em silêncio disciplinado. Todos irradiavam uma intenção assassina reprimida, mas seus passos eram silenciosos. Os sacerdotes relaxaram visivelmente enquanto seu grupo desaparecia nas ruas. Viola permaneceu ali por mais um instante, seu olhar prateado percorrendo Reinhard com a frieza cortante de uma lâmina. Aproveite suas piadas enquanto pode, Reinhard. Um dia, em breve, você vai se engasgar com elas. Sua voz era suave, mas cada palavra pingava veneno. Então, com um giro de sua capa, ela conduziu seus seguidores para fora através do arco oeste, sua aura assassina desaparecendo somente quando eles se misturaram à multidão além. Isso deixou Reinhard e seus homens no pátio do templo, rindo entre si como se fossem donos do lugar. Seu casaco carmesim se alargou enquanto ele girava dramaticamente diante da efígie do deus do fogo solar, ignorando os olhares escandalizados dos sacerdotes. Ah, você não adora reencontros. Nada melhor do que ver velhos amigos tentando agir como se estivessem acima de tudo. Ele deu um sorriso irônico, estreitando os olhos perigosamente. Mas vamos ver quem ri por último. Ele então se virou para o conjunto de teletransporte mais uma vez, como se estivesse esperando que ele se acendesse. Mas mesmo depois de alguns minutos, nada aconteceu. HMMM. Então os outros desgraçados nem planejam aparecer? Só 4 em cada 10. Que patético. Ele cuspiu, o sorriso ainda estampado no rosto, como se zombasse do silêncio da formação. Seus homens riram mais uma vez. Os olhos de Reinhard brilharam com fogo enquanto ele passava a mão pelos cabelos escarlates, olhando rapidamente para o horizonte distante da capital do fogo solar. Covardes patéticos. Deixem que se escondam. Querem nos deixar fazer todo o trabalho pesado e ver como as coisas vão acabar. Claro. Sentem e assistam enquanto eu devoro tudo. Ele estalou os dedos, e sua comitiva se endireitou instantaneamente, as risadas se esvaindo em silêncio. Vamos em frente, declarou Reinhard. Sigam o mime e levem até aquele deus sangrento desgraçado primeiro. Vamos acertar as contas de uma vez por todas. Com isso, ele se virou, o manto carmesim arrastando-se como um raio de fogo, seguido por seus homens em passo perfeito. Ao deixarem o templo do sol flamejante para trás, murmúrios percorreram os presentes. Quem são essas pessoas? Novatos. Impossível. Eu me senti como se estivesse me afogando só de ficar perto deles. Porque sinto que algo importante vai acontecer no jogo agora. SHHH.
Ainda estou sonhando acordada com aquela princesa. Que beleza! Mesmo que ela me mate, morrerei feliz. Cala a boca, idiota. Como se ela conseguisse olhar para você. Ela só tem olhos para mim. Vocês dois são idiotas. Outro jogador balançou a cabeça, impotente, para os dois homens. Deus vampiro mais forte. Capítulo 424. Estou aqui. Vadias. Os dias seguintes transcorreram em uma estranha calmaria, um silêncio que parecia anormal para um mundo tão caótico quanto Yard-Online. No continente da facção da luz, cidades e vilas fervilhavam como de costume. Todos seguiam com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Quanto a Lotera City, os jogadores evitaram completamente a zona abissal. Nenhuma guilda ousou realizar outro ataque, nenhum aventureiro solitário testou a sorte. A notícia se espalhou rápido demais. Não era apenas difícil, era uma armadilha mortal. A promessa de tesouros, criaturas raras e missões ocultas normalmente seria irresistível, mas a brutalidade do lugar ficou gravada na memória coletiva da base de jogadores. Os respawns eram implacáveis, os monstros eram mais fortes que grupos de ataque inteiros e os recursos eram quase inexistentes. Grupos inteiros haviam retornado quebrados, alguns perdendo 10, 20 níveis no processo. Outros não haviam retornado. Até mesmo as guildas gananciosas, que viviam e morriam em risco versus recompensa, tomaram a mesma decisão. Ficar longe. E assim, enquanto outras partes do continente fervilhavam de atividade, a zona abissal permanecia silenciosa, uma cicatriz intocada no mapa. Enquanto isso, o continente da facção sombria não estava nem de longe tão silencioso. Damon se recuperou do consumo de coral sangue logo em seguida e recobrou a consciência. Mas sentia-se bastante fraco e exausto no geral. Ele saiu, planejando relaxar nos próximos dias, quando uma visão chocante o aguardava. Ao longe, 10 auras demoníacas rasgavam o ar. Sua pressão se espalhava pelo campo de batalha como uma frente de tempestade, fazendo até o chão tremer. O grupo de Damon estava em combate, lutando desesperadamente contra a maré avassaladora. Mark brandia o punho como um rolo compressor, sua linhagem titânica rugindo a vida, enquanto o cajado de Kat brilhava em vermelho enquanto seus globos de sangue detonavam um após o outro em arcos brilhantes. Kelton e Elora eram igualmente ferozes, e ainda assim não era o suficiente. Mesmo com a ajuda dos Sereianos, todos mal conseguiam se segurar. Os demônios não eram criaturas comuns. Cada um deles era imponente como um pesadelo, com corpos volumosos e chifres na cabeça, com níveis de 130. Suas garras rasgavam o ar como foices, e seus uivos carregavam pura malícia. Cada golpe dos aliados de Damon os desgastava, mas era evidente que o grupo estava sendo levado ao seu limite absoluto. O olhar de Damon endureceu. Algo não estava certo. Todos em seu grupo eram excepcionais, para dizer o mínimo. Só isso não deveria ser suficiente para fazê-los recuar. O que estava acontecendo? Então ele viu. Toda a área estava coberta por enormes crateras de sangue e carne em decomposição. A floresta inteira estava destruída. Havia chifres quebrados, asas arrancadas, garras e todo tipo de restos mortais de demônios espalhados por toda parte. Damon entendeu imediatamente. Aqueles não eram os primeiros 10 demônios contra os quais seu grupo lutava. Parecia que já haviam eliminado dezenas, se não mais. Não foi a fraqueza que fez seu grupo vacilar. Foi a exaustão. Qualquer um ficaria exausto se estivesse constantemente em batalha. O que estava acontecendo? Por que todos esses demônios estavam vindo para cá de repente? Espera, onde estava Erin? Seu olhar pousou em uma rocha ao lado, onde jazia uma serpente gravemente ferida, com suas escamas outrora gloriosas rachadas e opacas, e sangue venenoso vazando lentamente de profundos sulcos ao longo de seu corpo. Erin se machucou? Ele não conseguia acreditar. Algo forte o suficiente os atacou para ferir Erin? Era impossível. Esta área ficava nos arredores, e não deveria haver demônios fortes por perto. O assassinato de corvos era uma exceção. Não havia como haver outros demônios fortes ali. Não havia tempo para pensar agora. Damon decidiu primeiro ajudar o grupo e lidar com aqueles 10 demônios antes de se preocupar com o que estava acontecendo. Sua figura se desfocou quando ele apareceu atrás do primeiro demônio com uma enorme lança carmesim flamejante. Ele enfiou a lança diretamente na garganta do demônio humanoide. A musculosa criatura demoníaca mal teve tempo de registrar o golpe antes que a lança forjada em sangue atravessasse sua garganta. A ponta carmesim rompeu da nuca em um jato de sangue,
carregando consigo uma explosão de fogo dourado que cauterizou a ferida ao mesmo tempo em que dilacerava o demônio. A criatura enorme engasgou, com as garras arranhando a arma que a empalava, mas Damon não lhe deu chance. Sua mão se torceu, e a lança detonou em uma explosão de sangue e chamas, arrancando a cabeça do monstro. Seu corpo tombou como uma montanha derrubada, colidindo com o chão com um baque de fazer tremer a terra. A essência do sangue fluiu livremente para Damon enquanto todos os olhos, amigos e inimigos, se voltaram para ele. Mark parou no meio do golpe, os nós dos dedos pingando o poder forjado pelos titãs, e soltou uma risada selvagem. Já era hora. O peito de Kat subia e descia, a exaustão marcando suas feições, mas seus lábios tremiam em um pequeno sorriso aliviado. Os 6 globos de sangue pairando atrás dela brilharam como se revigorados apenas pelo retorno de Damon. Os demônios, no entanto, não vacilaram. 9 pares de olhos âmbar flamejantes se fixaram em Damon, com sua intenção assassina aguçada, uivos ecoando como tambores de guerra. Suas garras se curvaram e suas asas que se abriram, como se entendessem instintivamente que o rumo da batalha havia mudado, e ele era o eixo sobre o qual tudo girava. Correntes de sangue se desenrolaram do corpo de Damon, atingindo o chão com estalos que faziam a poeira subir em espiral. Estou aqui, vadias. Venham me pegar. Os 9 demônios responderam à provocação com rugidos que sacudiram a floresta em ruínas. A malícia combinada deles cresceu como uma onda gigante, sacudindo o ar. Eles se espalharam, circulando Damon, com as garras raspando as pedras e as asas batendo no céu esfumaçado. Mas no instante seguinte, as correntes de sangue se transformaram em lanças que perfuraram cada um dos demônios. Cada uma delas disparou com a velocidade de um raio e o peso de montanhas, perfurando a carne demoníaca. 9 gritos irromperam de uma vez, rugidos de agonia enquanto seus corpos enormes convulsionavam sob o empalamento repentino. Sangue negro jorrava em fontes, crepitando contra a terra já devastada. Suas garras golpeavam descontroladamente, asas batendo em desespero, mas cada movimento apenas enfiava as lanças mais fundo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 425. Fique firme e enfrente sua tribulação. Os demônios se contorceram, mas as correntes de Damon se retorceram como brocas, desfiando suas entranhas até virarem polpa. Com um único punho cerrado, ele ordenou que as lanças de sangue explodissem em rajadas de luz vermelho-dourada. A floresta tremeu com as explosões simultâneas e, quando a poeira baixou, nada restou dos 9, exceto o sangue espalhado e membros se contraindo. Damon inspirou lentamente, abaixando o braço. Seus olhos se arregalaram em choque. Ao contrário dos monstros abissais, os demônios eram completamente suscetíveis ao seu sangue venenoso e se dobraram rapidamente. Essa não foi a parte chocante. O mais chocante era o controle que ele tinha sobre a manipulação do sangue e a manipulação de venenos. Ambas haviam aumentado significativamente. Ele só pensava na instabilidade de sua linhagem e, em geral, na condição debilitada de seu corpo. Mas agora ele percebia que a purificação da linhagem, ou seja lá o que for que aconteceu com ele, na verdade lhe deu um enorme aumento de poder de forma silenciosa. Ele queria ver o que mais havia conquistado no processo, mas isso podia esperar. Vamos começar pelo mais importante. Ele jogou mais poções de cura e recuperação para o grupo e foi pessoalmente a Teirin para ajudar na cura dela. Damon agachou-se ao lado da serpente, observando-a. Suas escamas estavam fraturadas, sua respiração irregular, o sangue ainda vazando de cortes profundos. A visão o fez cerrar os dentes. Para Erin ser reduzida a esse estado, o que quer que a tivesse atingido não era um demônio comum. Meu senhor. Ele vai voltar. Eu o feri, mas ele vai voltar. Meu senhor. Eu preciso proteger meu senhor. Erin resmungava sem parar, mesmo estando à beira de perder a consciência. Ela se forçava a se curar mais rápido, a se recuperar mais cedo, só para garantir que conseguiria lutar contra outro demônio. Damon suspirou. Idiota. Você já está meio morto e ainda está preocupado comigo? Parecia que Erin ouvia alto e claro. Meu senhor, sua aura está vazando. Ela continuará atraindo demônios mais fortes. Todos eles estão vindo atrás de você, meu senhor. Preciso protegê-lo a todo custo. Não posso permitir que esses vira-latas perturbem sua evolução. Damon entendeu imediatamente. Esses demônios provavelmente estavam atraídos pelo que quer que acontecesse depois que ele consumisse o coral de sangue. Com toda a honestidade, ele não esperava que o coral de sangue fosse tão eficiente. Caso contrário,
Talvez o tivesse consumido em um local mais seguro. Não que existisse tal local. Na verdade, este era apenas o começo de seus problemas. Com Blowhagen fora de combate e se recuperando, e este aumento repentino de pureza, talvez nem toda sua linhagem estivesse mais escondida. Nesse ritmo, cada segundo passado ali só o aproximava mais da exposição. Ele precisava acordar Blowhagen imediatamente. Na remota possibilidade de que outro pudesse ajudá-lo, Damon tentou perguntar ao espírito da serpente: "Você pode esconder minha linhagem?" Damon esperou um momento, mas não houve resposta. Droga! Ele amaldiçoou interiormente o espírito inútil e estava prestes a seguir em frente quando a voz indiferente soou em sua mente. "Não há necessidade. Você não pode se esconder para sempre. Você é uma mera imitação que possui apenas uma fração da linhagem de um deus ancestral. Não há necessidade de se esconder. Você deve se manter firme e enfrentar sua tribulação. Se sobreviver, se tornará ainda mais poderoso. Se falhar, esse será o seu destino." O rosto de Damon se contraiu. "Deixe Jesus assumir o volante." "Claro. Por que não? Logo depois que eu virar e deixar o Aiden me foder de novo." Ele zombou e ignorou o comentário condescendente da mulher. Damon silenciosamente ajudou Irene a beber uma poção de cura após a outra até que finalmente pôde ver sua carne se unindo e suas escamas recuperando o brilho. Elora também lançou algum tipo de habilidade de cura nela. Depois de um tempo, todos se recuperaram um pouco, exceto Erin, que caiu em um sono profundo. "Obrigado por me protegerem." Damon agradeceu sinceramente ao grupo. Katia abaixou o cajado e soltou um suspiro trêmulo, com exaustão estampada no rosto. Ela não olhou diretamente para Damon, mas permitiu que um leve sorriso surgisse antes de se encostar no corpo enorme de Mark. Mark apenas grunhiu em resposta, cruzando os braços. Eles só fizeram o que Damon teria feito por eles, e não houve necessidade de qualquer gratidão ou pedido de desculpas entre eles. Keltorn e Elora se curvaram e assentiram. Riven estava desaparecido, e parecia que ele estava inconsciente em algum lugar. Damon sorriu. "Por que vocês não descansam um pouco? Eu estou aqui e cuido disso. Vocês podem se juntar a mim depois de descansarem um pouco." Mesmo que as feridas de todos estivessem curadas, a parte da exaustão mental ainda estava lá, e importava muito. Não havia necessidade de pressionar ninguém mais do que já havia pressionado. Keltorn e Elora obedeceram a ordem sem dizer nada, mas Mark e Katia balançaram a cabeça firmemente. "Estarei aqui. Não vou a lugar nenhum." Mark resmungou e foi embora em busca de outra pedra para se deitar. "Eu também não vou sair. Não vou deixar você sozinha", declarou Katia. Damon beijou sua testa e a abraçou. Katia então seguiu o exemplo de Mark e deitou-se em outro lugar, fazendo uma pequena pausa para dormir. Damon também se aproximou e trocou algumas palavras com os sereianos, pedindo-lhes que também descansassem. Finalmente, sentou-se e fechou os olhos. No entanto, não dormiu nem meditou. Em vez disso, desta vez, concentrou-se nos sentidos. Ele queria ver o quanto seus sentidos primordiais haviam melhorado depois do coral sanguíneo. Os olhos de Damon se fecharam, e o mundo se dissipou em sensações. Seu batimento cardíaco diminuiu à medida que seus sentidos primordiais se expandiam. A princípio, não era perceptível. Era a cacofonia habitual dos ruídos do mundo, de tudo e qualquer coisa que acontecesse ao seu redor. Era demais para seu cérebro suportar, e Damon estava prestes a desligá-lo. Mas então, algo fez sentido. Como se estivesse encontrando uma agulha em um palheiro, ele conseguiu identificar a forte aura demoníaca à distância. Deus vampiro mais forte. Capítulo 426. Maré demoníaca. Damon se forçou a suportar a enxurrada de informações que ameaçava partir seu crânio em dois. Suas têmporas latejavam, suas presas rangiam, e por um momento, ele pensou que poderia se afogar na tempestade de sons, cheiros e auras que o pressionavam de todas as direções. Mas ele continuou a se concentrar naquela única aura demoníaca. O ruído se dissipou, o caos se instalou e o que antes era um borrão insuportável se cristalizou em clareza. Ele conseguia sentir todos os seres vivos num raio de 1 quilômetro, suas auras se iluminando como marcadores em seu mapa mental. Os olhos de Damon se arregalaram em choque. Aquilo era algo que ia além do que uma simples percepção elevada poderia lhe proporcionar. Ele nunca havia experimentado nada parecido antes. Os pulsos da Tritã eram suaves e constantes. A aura de Katia estava fraca e caótica, claramente devido a um uso excessivo de magia. A aura de Mark, forjada por Titã,
Estava tão forte como sempre. E então, mais adiante, algo mais. Uma onda de auras demoníacas, dezenas, não, centenas, avançando em sua direção como um tsunami. O segredo já estava revelado, e era realmente muito difícil colocá-lo de volta. Ele não podia desfazer o que fizera, mas sempre podia fazer bom uso dele. Damon ainda não tinha verificado as notificações de todos os seus ganhos com as 10 criaturas demoníacas, mas isso podia esperar. Um sorriso selvagem surgiu em seus lábios, suas presas brilhando na penumbra. Então as terras sangrentas querem me alimentar elas mesmas, hein? Que atencioso. Que gentil. A maré demoníaca não escondia sua intenção. Sua intenção assassina surgiu como um mar em ascensão, quebrando seus sentidos aguçados em ondas. Ele podia sentir o chão tremendo antes mesmo de seus corpos aparecerem, as árvores se curvando sob o peso de sua aproximação. Ele precisava responder à altura a esse tipo de recepção calorosa. Uma dor lancinante o forçou a desligar seu sentido expandido. Ele tinha habilidade, mas parecia que sua mente não era forte o suficiente para lidar com a fadiga de usar algo tão poderoso. Damon se perguntou se usar repetidamente seus sentidos aguçados se tornaria uma espécie de treinamento mental. Com um suspiro, ele deu de ombros. Teria que usá-lo repetidamente para testar a teoria. Guardando o pensamento para mais tarde, ele avançou apressadamente usando uma série de teleportes e passos sombrios. A horda vinha do lado leste, enquanto a aura demoníaca muito mais forte permanecia imóvel a oeste. Se ele não estivesse enganado, então esta deveria ser a fera ou monstro contra o qual a Tairin lutava para lutar. Damon parou por uma fração de segundo. Então, foi direto para a maré demoníaca. Queria alcançá-la antes que as criaturas aparecessem em seu posto avançado e bagunçassem tudo. Além disso, ali, ele poderia usar seu veneno livremente, sem qualquer restrição. Logo, a primeira onda surgiu à vista, brutamontes com chifres, olhos ardendo de malícia, garras como foices de obsidiana. Damon não diminuiu o ritmo. O veneno em suas veias se inflamou, e suas correntes de sangue se desenrolaram a meio passo, contorcendo-se ao seu redor em uma tempestade perfeita. De dentro, centenas de agulhas venenosas emergiram. Os demônios avançaram, a intenção assassina se chocando contra ele como uma onda gigante. Ele a acolheu. Vão. Com um único comando mental, todas as agulhas detonaram em um furacão de veneno e sangue. O próprio ar gritava enquanto centenas de pequenas agulhas forjadas em sangue atravessavam a horda, cada uma delas deixando um rastro de uma tênue névoa de veneno negro. A princípio, os demônios com chifres zombaram, mostrando os dentes afiados enquanto as pequenas agulhas cravavam-se em suas peles. Alguns até riram, abrindo os braços como se quisessem provocá-lo. Mas o sorriso não durou muito. A pele deles enegreceu em manchas, as veias saltaram como vermes se contorcendo e espuma borbulhou de suas bocas. Em segundos, seus rugidos zombeteiros se transformaram em gritos de agonia enquanto o veneno penetrava profundamente em seus núcleos. Dezenas caíram na saraivada inicial, desabando em espasmos, com as garras abrindo sulcos no chão enquanto o próprio sangue se voltava contra eles. Aqueles que avançaram em meio à tempestade não tiveram melhor sorte. Seus membros tremiam, suas asas vacilavam no meio do bater, e um por um eles se chocavam contra a terra com uma força de quebrar ossos. Os demônios selvagens sobreviventes tremiam, seu ímpeto vacilando pela primeira vez. Damon avançou em meio à carnificina, sem pressa, com suas correntes vermelhas chicoteando preguiçosamente ao lado do corpo como serpentes prontas para atacar. Uma névoa venenosa o envolvia como um manto, esvoaçando por sua pele. Suas presas brilharam na penumbra enquanto ele observava a horda vacilante. Todos tinham formas e tamanhos diferentes, e a cor da pele variava do vermelho claro ao vermelho escuro. Vagabundos, hein? Imagina. Felizmente, minha aura ainda não se espalhou para o reino dos demônios, e preciso garantir que continue assim. Demônios não eram monstros irracionais. Estavam longe disso. Vendo sua força e poder, e o fato de que não eram páreo para ele, muitos demônios já haviam começado a se virar e correr na outra direção. Entretanto, Damon não tinha planos de deixá-los ir. Ele abriu os braços, as presas à mostra num sorriso cruel. Sinto muito. Mas hoje, ninguém vai sair daqui vivo. Nada pessoal. Só preciso guardar alguns segredos. Os demônios com chifres congelaram, seus olhos brilhando de medo e fúria. Alguns já haviam se virado,
abrindo as asas enquanto tentavam recuar para as profundezas da floresta, mas as correntes de Damon as chicoteavam como serpentes vivas, batendo no chão diante deles e impedindo sua fuga. Outra onda de agulhas surgiu e girou em torno de Damon, zumbindo com energia mortal. Com um estalar de dedos, a tempestade explodiu para fora, enchendo o ar com uma chuva de fragmentos venenosos. Os demônios gritaram, erguendo suas garras e asas em uma tentativa desesperada de se proteger, mas foi inútil. A tempestade forjada em sangue os atravessou, perfurando pele, músculos e ossos. O veneno inundou seus sistemas em um instante, e um por um eles se transformaram em cascas trêmulas, com suas veias brilhando levemente negras sob a pele antes de explodirem. No entanto, alguns demônios ainda conseguiram sobreviver. Um fogo avermelhado os envolveu. Deus vampiro mais forte. Capítulo 427. Roque demoníaco. Os olhos de Damon se arregalaram. Tantos vira-latas conseguem usar fogo demoníaco. Este tem que ser o meu dia de sorte. O punhado de sobreviventes permaneceu desafiador, com seus corpos envoltos no brilho sinistro do fogo demoníaco. As chamas avermelhadas lambiam sua pele, protegendo-os da névoa venenosa de Damon e queimando o veneno antes que ele pudesse se enraizar. Seus rosnados se aprofundaram, seus olhos brilharam ainda mais, e o chão sob seus pés rachou com a energia demoníaca que emanava. Um dos demônios rugiu e investiu, seu corpo inteiro explodindo em um inferno, com as garras deixando rastros derretidos no ar. Damon não se moveu até o último momento, então estalou os dedos. Um espinho vermelho irrompeu do chão, colidindo com o demônio no meio da investida. O demônio imediatamente tentou bloqueá-lo com uma armadura de fogo, mas foi inútil. O poder de ataque era muito maior do que ele conseguia suportar, e ele foi simplesmente despedaçado. O espinho carmesim perfurou a armadura de fogo como se não passasse de papel, perfurando o peito do demônio e jorrando de suas costas uma fonte de sangue. O rugido do demônio se transformou em um gorgolejo estrangulado, o inferno ao redor de seu corpo crepitando violentamente antes de se extinguir como uma tocha moribunda. Seu cadáver tombou para a frente, empalado no espinho de sangue. Uma espessa essência sanguínea jorrou dele, disparando direto em direção a Damon. Essência sanguínea dos outros demônios caídos também disparou em direção a Damon. A visão era magnífica e aterrorizante ao mesmo tempo. A essência do sangue fluía como rios de escarlate derretido, serpenteando pelo ar, convergindo para o corpo de Damon em correntes que se contorciam como serpentes vivas. Cada fio penetrava em sua pele, fazendo suas veias brilharem levemente carmesim sob a superfície, e sua aura se elevava a um novo patamar a cada gota. Os outros demônios congelaram no meio do caminho, encarando Damon com horror absoluto. Os olhos vermelhos pareciam infinitamente insondáveis, e a sede de sangue neles fazia até os demônios sedentos de sangue tremerem. Não estava claro quem era o verdadeiro demônio, porque um vampiro tão monstruoso apareceu aleatoriamente nos arredores. Enquanto todos os demônios olhavam em choque, a figura de Damon se desfocou. Não tenho o dia todo para lidar com vocês, seus fracotes. Ele reapareceu de repente no centro do grupo, sem aviso, e múltiplas lanças de sangue dispararam em todas as direções. Elas perfuraram a carne demoníaca antes mesmo que tivessem a chance de reagir. Chamas se espalharam enquanto o fogo demoníaco tentava resistir. Cada impacto espalhava veneno pelas rachaduras em seus infernos, distorcendo as chamas com força em brasas crepitantes antes de consumir os demônios de dentro para fora. Quando o último caiu, Damon expirou, seu sorriso se alargando. Tanto a essência de sangue, e tudo estava à sua disposição. Perdidos ou não, seus corpos estavam cheios de essência de sangue, e agora tudo pertencia a Damon. Damon fechou os olhos e absorveu a forte essência sanguínea o mais rápido que pôde. Após a purificação da linhagem, até mesmo esse processo se tornou muito mais rápido do que antes. Em apenas alguns segundos, ele lambeu cada gota de essência sanguínea da área. Várias notificações surgiam sem parar, mas Damon as ignorou rapidamente, pois tinha mais um assunto importante para resolver. Havia mais um diabinho irritante para cuidar. Sua figura se desvaneceu enquanto ele disparava imediatamente em direção ao oeste. Em poucos instantes, chegou a uma montanha alta e árida, no topo da qual algo grande jazia preguiçosamente. Ding! Roque demoníaco nível 200. Uroca demoníaco era gigantesco, com o corpo envolto em penas preto-avermelhadas que brilhavam como brasas fumegantes. Cada respiração lenta liberava ondas de calor escaldante, distorcendo o ar ao seu redor.
Uma única asa parecia grande o suficiente para bloquear o sol se totalmente estendida. Seus olhos eram orbes derretidas de ódio, brilhando cada vez mais conforme Damon se aproximava. O quê? Você não esperava que eu chegasse aqui? Achou que aquela horda de fracotes ia dar conta de mim? A cabeça do Uroca se inclinou e seu bico curvo se abriu, soltando um grito agudo. O som não era apenas ruído. Era uma onda de choque de energia demoníaca, quebrando a pedra sob os pés de Damon. No entanto, não conseguiu tocar a barreira de sangue que se formou ao redor de Damon. Nível 200, hein? E você também parece ser uma fera especial. Não é de se espantar que Iryn tenha tido dificuldade em lidar com você. Mas, atenção, ela logo vai te ultrapassar e te deixar para trás, comendo poeira. O Hulk pareceu enfurecido após ouvir essas palavras. Com um estrondo estrondoso, abriu suas asas, que se estendiam mais que a própria montanha, e saltou em direção ao céu. Cinzas e pedras choveram enquanto ele alçava voo, circulando alto como um sol carmesim. Então, suas asas se abriram bruscamente, e um ciclone infernal rugiu, um vórtice de vento escaldante espiralando em direção a Damon. Damon não se mexeu. Apenas sorriu. Você é muito boa. Tão boa que acho que posso fazer outros planos para você. O ciclone veio e passou, mas Damon permaneceu completamente ileso. Bastião dos Condenados surgiu em toda a sua glória, e os olhos do Uroca se arregalaram como pires, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ele imediatamente gritou com energia divina e imunda que emanava de Damon. Seu ódio pelo inimigo disparou. Uroca guinchou novamente, batendo as asas furiosamente, liberando uma tempestade de penas de fogo demoníaco que choveram como meteoros derretidos. Mas, de repente, Damon desapareceu. No segundo seguinte, ele apareceu silenciosamente bem nas costas do pássaro. Os olhos derretidos do Uroca se arregalaram de descrença. Você tem uma vista incrível daqui de cima. Damon sorriu, sua garra já cravada nas penas preto-avermelhadas abaixo dele. No momento em que sua garra o perfurou, o sangue sibilou como ácido contra sua pele, crepitando com fogo demoníaco. Uroca não perdeu tempo em criar um domínio de fogo demoníaco ao seu redor, exibindo seu poder e peso como uma fera de nível C. Uma esfera flamejante surgiu ao seu redor, devorando o próprio ar, transformando o céu em uma fornalha derretida. Mas em vez de recuar, Damon inalou profundamente, saboreando-o. Picante. Mas não o suficiente para me queimar. Infelizmente para Uroca, a afinidade e a resistência de Damon ao fogo estavam altas o suficiente para que algo assim não fosse suficiente nem para fazê-lo suar. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 428, Viver ou Morrer. O grito do Uroca rasgou os céus, seu domínio queimando mais intensamente, cada batida de suas asas atiçando a fornalha em um inferno. A fera se esforçou ao máximo para sufocar o intruso em suas costas. Mas Damon apenas riu. Nada mal. Mas deixe-me mostrar-lhe qual eu gosto do fogo de verdade. Veneno letal vazou de sua garra e começou a se espalhar por todo o corpo do Uroca. Uroca não era como os outros demônios. Era uma fera de rank C no auge e possuía um físico forte e robusto por natureza. O veneno de Damon não foi suficiente para eliminá-lo com um único golpe. Mas foi mais do que suficiente para fazer a fera-pássaro sentir uma dor de verdade. Uroca se debateu violentamente, sua estrutura colossal bloqueando o céu enquanto tentava se livrar dele. Fogo demoníaco ondulou sobre suas penas em ondas desesperadas, mas o veneno já estava penetrando fundo. Onde quer que a garra de Damon tivesse perfurado, veias enegrecidas começaram a se espalhar. Os gritos da poderosa fera transformaram-se de fúria em dor, cada batida de suas asas menos constante que a anterior. Damon sorriu. Você não precisa se esforçar tanto. Posso lhe oferecer uma saída, domar. Ele imediatamente ativou sua habilidade de domesticação. O domínio infernal do Uroca vacilou, as chamas se apagando, desmoronando para dentro enquanto seu corpo traía. Ele estava realmente sofrendo os efeitos do veneno. Ainda assim, seus olhos ardiam em recusa. O ódio derretido refletia no parasita que cavalgava sua espinha. Parecia que Uroca se despedaçaria antes mesmo de se render. Suas asas cortavam o céu com a força de um furacão, e seus olhos derretidos demonstravam desafio com o puro orgulho de uma fera que nunca se curvara a nada. Ding, Tami, falhou ao ativar. Damon sorriu. Então, o veneno dentro do Uroca se inflamou novamente. A chama infernal crepitou.
Seus guinchos se transformaram em grasnidos guturais, e seu corpo estremeceu sob ele, o voo se tornando desajeitado e irregular. Submeta-se, ordenou Damon. Não há nada de errado em se submeter a alguém mais forte que você. Ou você prefere morrer? O Hulk gritou desafiadoramente. Definitivamente não combinava com ele. Damon apenas riu disso. Sim, sim. Estou sendo hipócrita. Provavelmente eu também não me submeteria a outra pessoa. Mas, pensando bem, eu também não gostaria de morrer. Você sempre pode se tornar minha fera domada e, no futuro, encontrar maneiras de me apunhalar pelas costas e me derrubar, sabe? Acho que é isso que eu faria. Uroka guinchou novamente em desafio. Damon soltou um suspiro. Pegou uma poção de cura e a enfiou na boca do Uroka. O pássaro pareceu surpreso com a repentina explosão de energia, mas antes que pudesse entender, o alívio se transformou em pavor. Outra rodada de tortura começou. Ding, você domou com sucesso o Hulk demoníaco, nível 200, depois de uma hora inteira, a maldita fera finalmente cedeu. Damon sentou-se de pernas cruzadas nas costas da fera, calmo e despreocupado, como se tivesse esperado pacientemente por esse resultado o tempo todo. Bom pássaro, murmurou ele com um sorriso satisfeito, acariciando as penas derretidas do Uroka, que não queimavam mais. Seus olhos derretidos, ainda cheios de ódio relutante, baixaram-se em obediência relutante. Tudo bem. Você pode voltar para a costa. Você desperdiçou uma hora do meu tempo, e agora tenho muito mais trabalho para fazer. Uroka guinchou e então começou a voar. Damon apreciou a vista de cima por alguns segundos. A paisagem ondulante, as nuvens de sangue distantes e o oceano infinito eram visões dignas de serem apreciadas. Mas, para ter a visão real, ele precisava fechar os olhos e se concentrar. Damon mais uma vez usou seus sentidos primordiais para verificar se havia alguma aura particularmente preocupante. Desta vez, nada apareceu. Exceto por algumas criaturas demoníacas aqui e ali, não havia mais nada nas proximidades. Cuide daqueles dois. Ele deu um tapinha no Uroka, e o pássaro imediatamente gritou em obediência. Rapidamente mudou de direção e, em pouco tempo, deu conta das duas criaturas demoníacas. Nem precisou pousar. O pássaro simplesmente desceu uma vez, suas asas cortando o ar com a força de um furacão. Uma chuva de penas derretidas choveu de seu corpo, cortando os dois demônios como uma tempestade de guilhotinas flamejantes. As criaturas mal tiveram tempo de gritar antes que seus corpos fossem reduzidos a cinzas, e sua essência sanguínea evaporasse em uma névoa carmesim. Damon estendeu a mão preguiçosamente, e a névoa imediatamente se enrolou em sua direção, penetrando em suas veias com um chiado de satisfação. Uroka guinchou triunfantemente, inclinando-se com força para retornar aos céus. Estavam novamente em direção à costa. Seus olhos vermelhos brilharam quando o posto avançado apareceu com pequenos pontos de atividade. Vamos descer aqui e cumprimentar a todos. O posto avançado se agitou como um formigueiro acuado no momento em que a sombra colossal o cobriu. Os tritões se precipitaram, ergueram as armas, e até mesmo o corpo de Mark, forjado como titã, enrijeceu-se ao ver a fera flamejante. Este é o mesmo contra quem Irene estava lutando, Kat murmurou enquanto também se preparava. Todos sabiam que a luta não seria fácil. Até Irene, que ainda não havia se recuperado completamente, sentiu a presença do pássaro e rapidamente se recompôs, com sua enorme forma serpentina parecendo competir com o enorme pássaro. Em resposta, Uroka gritou, um grito estrondoso que sacudiu os ossos de quem estava lá embaixo. Mas, no segundo seguinte, em vez de mergulhar para o massacre, diminuiu a velocidade, dobrando as asas, e disse com elegância deliberada. Tempestades de poeira explodiram enquanto suas garras se cravavam na terra, e ele pousou calmamente. No momento em que todos se perguntavam o que estava acontecendo, finalmente avistaram Damon sentado casualmente sobre as penas derretidas da fera, com uma perna erguida como se estivesse descansando em um trono. Ele se inclinou para frente e deu um tapinha preguiçoso na criatura, como se estivesse recompensando um cão leal. Não precisam entrar em pânico, pessoal. Este é nosso agora. Damon pulou casualmente das costas do pássaro e fez um sinal de positivo, exibindo seu sorriso descarado. Deus vampiro mais forte. Capítulo 429. Apenas deixe ir e aproveite o passeio porque vocês estão tão chocados. Eu consigo domar algumas feras. Não é grande coisa. Damon riu baixinho.
Marx suspirou e se virou, voltando ao seu descanso enquanto Kat se aproximava cautelosamente para observar o pássaro mais de perto. Pode chegar o mais perto que quiser. Ela não morde. Os passos de Kat diminuíram à medida que ela se aproximava da fera imponente. Os olhos derretidos do Roca seguiam cada movimento seu. O calor que irradiava de suas penas a forçava a semicerrar os olhos contra o ar cintilante. Quando estava a poucos passos de distância, o grande pássaro soltou um grito baixo e estrondoso que a fez recuar um passo. Não confie no demônio, meu senhor. Erin imediatamente bufou em desprezo. Era evidente que ela odiava o maldito pássaro. Pessoal, relaxem. Existe um contrato de domesticação em vigor. Vão lá e acariciem ela. Vendo que Kat ainda estava hesitante, Damon se aproximou e a levantou pessoalmente. Kat piscou, assustada, quando Damon a pegou nos braços sem esforço. Damon. Me põe no chão, gaguejou ela, agarrando-se ao ombro dele como se o chão já estivesse a quilômetros de distância. Mas Damon apenas sorriu e a carregou até Roca, colocando-a delicadamente nas costas largas da fera. Relaxe. Você tem o lugar mais seguro das terras sangrentas agora. Ele deu um tapinha casual nas penas derretidas da Roca, ignorando o leve chiado de calor residual. Ela não vai morder. A menos que eu mande. Kat engoliu em seco, com as pernas duras como tábuas enquanto afundava nas costas do Roca. Isso é loucura, sussurrou, enquanto suas mãos trêmulas roçavam lentamente a plumagem do pássaro demoníaco. Surpreendentemente, as penas pareciam macias e suaves, mesmo com tudo quente como o inferno. Kat mal conseguia suportar. Você pode fazer com que fique menos quente. Damon sorriu ironicamente, e o Roca obedeceu relutantemente. Erin bufou, seu corpo serpentino se contraindo ainda mais. Meu senhor, isso é tolice. Essa besta imunda não merece carregar você e minha senhora. Ela vai traí-lo na primeira oportunidade que tiver. O Roca soltou um grito indignado, estreitando os olhos em chamas para Erin como se entendesse cada palavra. Faíscas de fogo demoníaco crepitavam em suas penas. Damon riu, visivelmente entretido. Ah, não fique com ciúmes, Erin. Você ainda é minha número 1. Isso é só. Transporte. Kat soltou uma risada trêmula, apesar de tudo, agarrando o braço de Damon. Transporte. Damon, esse transporte parece que pode me transformar em cinzas se espirrar errado. Damon se aproximou, sussurrando com um sorriso provocador. Então é melhor você se segurar firme, Kat. Porque eu vou mandar ela embora. O Roca soltou um grito grave e estrondoso, as asas se contraindo como se estivesse impaciente para voar em direção ao céu. Damon sorriu e bateu nas penas derretidas uma vez. Certo, pássaro. Mostra a ela como você voa com destreza. Os olhos de Kat se arregalaram de horror. Espere. Não, não, não. Damon, eu não estou pronta. Seu protesto foi abafado por um estrondoso boom quando as asas colossais do Roca bateram no chão. O chão se abriu sob a rajada, fazendo areia, pedras e tritões perdidos caírem para trás. Então, com um segundo bater de asas, o Roca saltou para o céu como uma catapulta viva, levando Kat e Damon consigo. Damaya! Kat gritou, seus braços apertando-o firmemente pela cintura. O vento uivava por eles, seus cabelos chicoteando descontroladamente enquanto o posto avançado abaixo se tornava nada mais do que uma dispersão de pequenos pontos. Damon jogou a cabeça para trás e riu, os olhos vermelhos brilhando de alegria. Viu? Não é tão ruim assim, né? Não tão ruim? A voz de Kat falhou entre terror e espanto. Estamos a centenas de metros de altura. Essa coisa é uma fogueira voadora. Eu não consigo nem. Ah! O Roca inclinou-se deliberadamente, formando um amplo arco, suas penas derretidas lançando brasas como a cauda de um cometa. Kat gritou novamente, enterrando o rosto no peito de Damon. Lá embaixo, Marx suspirou pesadamente, balançando a cabeça. Ela vai matá-lo quando pousarem, sibilou Erin em desaprovação, com o rabo chicoteando o chão. Elora, no entanto, observava com um pequeno sorriso, os olhos brilhando com algo entre inveja e admiração. Lá no alto, Damon se inclinou perto do ouvido de Kat. Relaxa. Eu te peguei. Você está segura. Ele acariciou as penas do Roca, e a fera se firmou em um planar gracioso. A vista se estendia infinitamente. Kat ousou espiar e ofegou, esquecendo momentaneamente o terror. É lindo. Seu aperto afrouxou um pouco, embora a outra mão ainda agarrasse a camisa de Damon com força.
Ela mal teve alguns segundos para apreciar a vista quando sentiu suas roupas se afrouxando e um par de mãos apalpando, apertando seus seios como se não houvesse amanhã. Damon. O que você está fazendo? Damon riu. Por que você não continua curtindo a vista? Deixe o resto comigo. Outras coisas. Quem diabos iria querer fazer essas outras coisas quando estava a centenas de metros do chão, preso a um pássaro voador em forma de fogueira? Katy revirou os olhos, balançando a cabeça, pronta para atacar o louco ao seu lado. Mas ela só conseguiu soltar um gemido quando as mãos fortes apertaram seus seios com desejo. Damon. Não temos muito trabalho a fazer. Você ainda precisa cumprir a missão do posto avançado. NNNGH. Damon não a deixou terminar de falar, fechando os lábios dela com os seus. Ele deslizou a língua para dentro enquanto suas mãos se certificavam de que toda a roupa havia sido tirada. Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, respondeu Damon quando terminou de beijá-la. Estamos planejando as coisas agora. Nós não somos. As mãos de Damon estavam sobre ela, explorando cada curva e fenda, seu toque suave e exigente. Ela ofegou quando os dedos dele traçaram a linha de sua espinha, enviando arrepios de prazer por suas costas. Damon riu baixinho. Ah, com certeza. Estamos explorando novos territórios, não é? As mãos dele se moveram para os quadris dela, puxando-a contra si, e ela pôde sentir a ereção dura dele pressionando-a. Confie em mim, Katy, ele disse enquanto Katy mordia os lábios. Eu cuido disso. Eu cuido de você. Apenas relaxe e aproveite a viagem. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 430. Beba isso. Quando o Rock finalmente pousou novamente na faixa costeira, todos tinham olhares diferentes em seus rostos. Damon pulou para baixo, alongando-se preguiçosamente. Katy o seguiu, com as pernas bambas e as bochechas coradas revelando muito mais do que ela provavelmente queria. Mark gemeu, passando a mão pelo rosto. Ah, pelo amor de Deus. Sério? No meio do céu. Em cima de um pássaro feito de fogo? Ele não esperou por uma resposta, apenas balançou a cabeça e foi embora em outra direção. Sua irmã gostou. Damon não se esqueceu de provocá-lo. Você é um idiota. Katy lhe deu um soco com toda a força por isso. Aí. Damon agiu como se o soco tivesse doído. O que eu fiz? Você não ganhou atributos suficientes com você sabe. Ele piscou para ela, arqueando as sobrancelhas. Katy ficou perplexa com o comentário abertamente vulgar. Você não vai ganhar nada da próxima vez. Ela o socou novamente, xingou baixinho e então entrou na floresta, mal conseguindo esconder o sorriso tímido no rosto. Mesmo que fosse. Tosse. Tosse. Ela já estava puxando para baixo sua tela de status para ver o quanto ela tinha ganhado depois de várias rodadas de consumo de elixir. Damon riu. Tudo bem. Ouvi dizer que sexo de reconciliação é ótimo. Mal posso esperar. Ele se virou, voltando sua atenção para outra fera. Erin era a única que ainda estava parada, indignada, travando uma feroz disputa de olhares com Uroka. Damon riu e a puxou para longe. Venha. Tenho algo para discutir com você. Antes de partirem, Damon se virou e deu algumas instruções a Uroka. Continue circulando esta área e mate qualquer um que não pertença aqui. Ah, e os Sereianos são nossos amigos. Então não vá comê-los. Uroka guinchou e, com um único e estrondoso bater de suas asas colossais, alçou o voo novamente para o céu. Ondas de calor brilhavam em seu rastro, penas derretidas lançando faíscas fracas enquanto subia mais alto, circulando amplos arcos acima da costa. Eu deveria ter matado aquele pássaro maldito quando tive a chance, Erin sibilou. Damon sorriu e deu um tapinha na enorme serpente, sentindo suas escamas afiadas. Erin imediatamente assumiu sua forma humana, sem querer incomodá-lo. Desta vez, ela usava apenas um biquíni de 2 peças, e seu rosto era incrivelmente lindo, apesar do humor furioso em que se encontrava. Seu peito, em particular, parecia ter passado por alguma mudança, e seus seios estavam enormes agora, balançando e brilhando como o paraíso embrulhado em 2 sacos divertidos. Os olhos de Damon se contraíram, mas ele não disse nada. Erin, tenho uma proposta para você. O que acha de se tornar minha seguidora oficial? Erin fez uma pausa e se virou para olhar para Damon, confusa. O que quer dizer, meu senhor? Eu já sou sua escrava. Pode me usar como quiser. Não tenho problema algum, mesmo que queira me matar aqui mesmo. Ela ofereceu ansiosamente, claramente ainda com vontade de superar o Hulk. Damon suspirou. Esta cobra.
De um lado, ela estava competindo com Elora, e do outro, ela estava competindo com o Hulk. Você poderia me ouvir? Ele a agarrou pelos ombros e a sacudiu para fazê-la voltar à razão e tirá-la do transe em que se encontrava. Seus seios imediatamente balançaram como melões selvagens, o que fez os olhos de Damon se contraírem ainda mais. Estou lhe dizendo que não a quero mais como minha escrava. Você não precisa mais ficar tentando me agradar com esses dois. Ele tocou os seios dela só para transmitir a informação. Certo, ele os apertou levemente também, mas logo os soltou. Quer dizer, faça se te agrada. Faça o que quiser. Mas eu estou dizendo, eu te darei meu sangue. Você pode ter minha verdadeira bênção e se tornar meu braço direito, ficar ao meu lado e lutar. Você não precisa mais competir com os outros. Você pode ficar ao meu lado como Mark e Katia. Erin ofegou. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, seus olhos azuis verdeados fitaram Damon com desejo. Meu senhor. Está dizendo que eu poderei servi-lo como sua abençoada direta. Damon ainda não era um deus e, na verdade, seu nível era inferior ao de Erin, mas a cobra estava chocada demais para pensar como algo assim poderia ser possível. Ela nem se importava com o que era possível. Contanto que ela se tornasse uma abençoada direta, então, ela seria realmente a pessoa mais sortuda de todo este cosmos. Seus olhos azuis verdeados ficaram atordoados enquanto ela encarava Damon com desejo. Damon só conseguiu suspirar para a mulher. Ele já esperava esse tipo de reação, então nada era novidade. Esperar que ela se acalmasse era simplesmente perda de tempo. Ele cortou o dedo e deixou o sangue escorrer para um frasco. Normalmente, Erin teria feito algo ansioso, como chupar o dedo dele ou talvez algum outro gesto indecente para se saciar, mas parecia que desta vez ela estava realmente fora de si. Ela simplesmente ficou parada como uma estátua, observando tudo com choque e descrença estampados no rosto. Damon encheu o frasco e estendeu para ela. Beba isso, Erin. Erin engoliu em seco e aceitou como se estivesse recebendo algum tipo de elixir da imortalidade. Suas mãos tremiam enquanto ela o contemplava com reverência. Só um cheiro quase a enlouquecia. Era puro poder, divindade e corrupção misturados em uma essência inebriante. Seu olhar se voltou para Damon mais uma vez, pedindo permissão em silêncio. Ele apenas assentiu. Com uma respiração lenta, Erin levou o frasco aos lábios. No momento em que o sangue tocou sua língua, seu corpo inteiro convulsionou. Seus olhos reviraram enquanto ondas de calor e poder avassaladores percorriam suas veias. Marcas vermelhas sangravam por sua pele, serpenteando pelos braços e pescoço, como se o sangue dele a estivesse marcando. Ela ofegou, a voz trêmula de êxtase e dor. Meu senhor. Está me queimando. E ainda assim, nunca me senti tão viva. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.